Hoje eu até mudei aqui um pouquinho da minha roupa porque vou falar sério com vocês. Você que faz parte da comunidade gamer, é fã de jogos eletrônicos, também de campeonatos de esportes, você sabia que você está sendo olhado de forma muito crucial pelos principais candidatos à presidência aqui no Brasil para a corrida eleitoral de 2022? É verdade. Os principais candidatos, aqueles que já aparecem na frente das pesquisas, têm mostrado que vão falar com a comunidade gamer. Claro que ela é muito importante para o seu discurso eleitoral de 2022. E isso já está acontecendo na prática, eu vou te mostrar isso. Como isso começou? Quando a comunidade gamer começou a ser olhado pelos políticos, principalmente de forma importante para as suas corridas eleitorais. Isso começou lá nos Estados Unidos há pouco tempo, com um estrategista que mudou para sempre a história política americana. Vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje. E claro, fazendo um giro pelos campeonatos do esporte eletrônico, o que aconteceu de mais importante nos últimos dias, nesse feriado que não teve vídeo aqui no meu canal, mas a gente vai atualizar, passar por tudo que aconteceu de mais importante nos esportes eletrônicos. Agora tá na hora da gente destrinchar esse assunto e eu vou te mostrar por que a comunidade gamer tem sido olhada com muito cuidado pelos principais políticos brasileiros para a corrida eleitoral de 2022. Para uma comunidade que era visto com tanto preconceito e até um pouco marginalizada, o jogo realmente virou e agora eles são olhados com lupas pelos políticos brasileiros. Tudo isso agora. Bom, eu sei que esse assunto de política nem todo mundo curte, mas eu vou te convidar a ficar nesse vídeo aqui porque isso, sem dúvida nenhuma, vai impactar a sua vida e a vida do Brasil e como a gente se tornou importante neste debate político. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu like nesse vídeo porque isso é muito importante pra gente, eu sempre venho fazer esse apelo aqui pra vocês, então vou dar um tempinho aqui, ó, já clica aqui no like, compartilha com seus amigos para que a gente continue crescendo a nossa comunidade. Também aqui na descrição desse vídeo tem o meu clube de membros, se você quer fazer uma contribuição aqui com o meu canal, seu apoio é muito importante pra gente continuar produzindo esse conteúdo em esportes eletrônicos. Bora agora pro vídeo, porque eu vou te mostrar os elementos que mostram que a comunidade gamer, uma vez marginalizada, o jogo virou e agora se coloca como uma das principais células políticas aqui no Brasil, sobretudo, estão sendo olhadas com muita responsabilidade pelos políticos que querem chegar ao Palácio do Planalto em 2022. Muito bem, eu começo esse vídeo já dando um recado para aquela galera que já está pensando em sair do vídeo, não gosta de se conectar muito com o debate político. O que tem a ver esporte com política, com Estado? Não tem nada a ver, eu só quero assistir os meus campeonatos em paz. Eu já vou te dar um exemplo disso. Aqui no meu canal eu trago muitas vezes e tento fazer esse elo político para que a gente deixe claro de que tudo está interligado. Não há nenhuma área da nossa sociedade que esteja alijada do debate político. Por exemplo, o esporte eletrônico. O Brasil era um grande centro para competições internacionais antes da pandemia, que isso desapareceu, muito por conta do descontrole governamental e do descontrole da pandemia aqui no Brasil. Todos os eventos internacionais já não olham mais para o Brasil como uma sede possível. E os principais eventos de esportes que já estão retomando as suas atividades presenciais estão sendo sediados na Europa, na Ásia, principalmente nos países que se mostraram eficientes no combate da pandemia do coronavírus. Então já está desmontada essa tese. E esportes, política e governo se misturam e são a mesma coisa entre si. Não dá para desassociá-los. E como vocês sabem, eu gosto de puxar o fio da história, começar lá do começo. A ascensão de Jair Messias Bolsonaro nos últimos anos, em que pese outros destaques também, contou com o apoio praticamente incondicional da comunidade gamer e dos seus principais nomes. Quem é que não se lembra daquele famoso tweet em que o Bolsonaro fazia um aceno à comunidade gamer mandando um abraço e que naquelas respostas haviam ali os principais nomes do esporte eletrônico brasileiro declarando o seu apoio e, mais do que isso, declarando a sua admiração. Mais do que declarar os seus votos a Bolsonaro, até então um candidato à presidência da República, aqueles nomes importantes do esporte eletrônico brasileiro também levavam consigo o seu poder de influenciar os seus fãs, mostrando que aquele candidato era admirado pelo seu ídolo, facilmente também seria admirado pelo fã
deste ídolo que estava declarando apoio. Logo em seguida, a gente também teve aquela fatídica ligação de Gabriel Fallin ao Bolsonaro, falando ali sobre Major, levar o Major para o Brasil. Veja como isso é irônico, né? E agora os eventos internacionais se afastaram do Brasil. Naquele momento, Gabriel Fallin, que é o maior nome do esporte eletrônico brasileiro, declarava ali também o seu apoio ao Bolsonaro. E isso se configurou num apoio que a gente pode dizer maciço da comunidade gamer, dos seus principais nomes, para a eleição de Jair Bolsonaro, que depois se configurou exitosa e ele chegou até o Palácio do Planalto. Já como presidente, Jair Bolsonaro continuou fazendo acenos à comunidade gamer, sobretudo na redução de impostos, principalmente no IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, que teve 3 reduções desde que ele se tornou presidente da República. Em alguns setores, inclusive, ele chegou a zerar o imposto, mas na grande parte deles, no grosso, ele diminuiu a alíquota de 20% para 12% para os produtos industrializados que fazem parte deste cenário, desta indústria gamer. Que a gente não esperava, ou que o presidente não esperava e que acabou impactando, é que o dólar acabou subindo para valores estratosféricos, passando de 5% e praticamente, ou não praticamente, superando, asfixiando todas as reduções de impostos que o presidente tentou fazer em direção ao cenário gamer. Os produtos acabaram ficando mais caros porque, sobretudo, eles são importados e por isso incide dólar, ou que tem conteúdos de matéria-prima estrangeira que o dólar acaba incidindo. Claro, qualquer pessoa que faça parte dessa comunidade gamer sabe que os preços, ao invés de se reduzirem como se esperava, se sugeria uma redução de impostos, com a alta do dólar e também da inflação, os produtos dispararam e, na realidade, hoje é mais caro ser gamer do que anteriormente ao mandato de Jair Bolsonaro. E antes de eu avançar para os candidatos que também estão em campanha para 2022, o Bolsonaro também fez várias postagens em direção ao público gamer, mostrando que estava jogando jogos de tiro, que também se alinha a uma outra pauta dele, que é a pauta armamentista. O próprio filho do Jair Bolsonaro, o 04, né, o Jair Renan, tem muita ligação ao cenário gamer, chegou a fazer lives na Twitch também, onde acabou sendo banido pelo discurso de ódio, chamando até a Twitch de empresa comunista, por mais absurdo que isso possa parecer, mas a verdade é que Bolsonaro sequestrou esse discurso gamer muito porque ele olhava e foi o primeiro a chegar a essa conclusão de forma bastante acertada de que a comunidade gamer era uma comunidade para ser olhada com responsabilidade, porque tinha peso eleitoral, porque tem peso social e também porque ela é uma parcela importante da cultura brasileira atualmente. Ele foi o primeiro a enxergar isso e agora outros candidatos também vão na mesma direção. E eu vou te mostrar isso agora. Mas quem são os principais candidatos, né? Quem está viável para 2022? E para isso a gente tem que trazer as pesquisas eleitorais. Vamos dar uma olhada em quem são os principais candidatos para eu te mostrar como eles estão olhando para a comunidade gamer de forma bastante responsável. De acordo com pesquisa encomendada pelo Poder 360, o candidato Luiz Inácio da Silva do PT tem 37% das intenções de voto. Logo em seguida aparece Jair Bolsonaro, que no momento está sem partido, com 28% das intenções de voto. Ciro Gomes aparece na terceira posição com 8%, Mandetta com 5%, aí aparecem João Dória e Rodrigo Pacheco do PSDB e do DEM com 4% e fecha essa lista com 3% das intenções de voto, José Luiz da Atena do PSL. Aqui a gente já viu que tem 3 grandes candidatos à presidência da República em 2022: Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Estes 3 já fizeram acenos à comunidade gamer, tratam ela como um ambiente fundamental para as suas narrativas eleitorais em 2022. E eu começo falando sobre o líder das pesquisas no momento, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que nas últimas semanas fez acenos à comunidade gamer de forma mais tímida, é verdade, mas de alguma forma ele já começa a se conectar com este tipo de cenário, com o cenário dos jogos eletrônicos. Até emulando um pouquinho do que fez o Jair Bolsonaro lá em sua campanha, o Lula respondeu a uma solicitação do Luigi, que é um dos maiores streamers do Brasil e também muito ligado à pauta política, para que ele mandasse um abraço para os streamers do Brasil. E Lula então atendeu neste tweet que você está vendo aí na tela agora.
Dias depois, Lula foi para a internet para gravar um vídeo em contraponto a Bolsonaro, que naquele momento estava fazendo graves críticas ao sistema eleitoral brasileiro, sobretudo à urna eletrônica, naquele papo do voto impresso, que já está sepultado na política brasileira. Para fazer um vídeo em contraponto ao Bolsonaro, Lula gravou um vídeo que tudo ali era uma semiótica voltada para o mercado gamer. Ele botou um headset, colocou uma blusa de um time de futebol e até numa produção que parecia amadora, e claro que isso é intencional, uma vez que Lula conta com todo o aparato de mídia e também de produção audiovisual de um partido grande como o Partido dos Trabalhadores, é claro que aquilo ali tem muito mais estratégia do que propriamente uma produção amadora feita de última hora. Até algumas pessoas na internet perceberam que o microfone dele não era do headset, não era do microfone do computador, o que mostra que aquilo ali era uma peça de propaganda montada, com os elementos montados, claro, já para começar essa conexão com a comunidade gamer. O Lula é um político mais tradicional, que tem, claro, uma dificuldade natural para se conectar com os jovens, mas neste momento fica claro que ele já entendeu que a comunidade gamer é uma comunidade importante se ele quiser se comunicar e se tornar viável, que ele já é na realidade, mas se tornar ainda mais favorito para 2022. E antes de falar do Bolsonaro, é hora da gente tratar sobre Ciro Gomes, candidato do PDT que aparece na terceira colocação nas intenções de voto. E neste momento é o candidato que mais se coloca em campanha política. O Lula, nesse primeiro momento, tem realmente trabalhado nos bastidores. Bolsonaro é presidente do Brasil e ainda que a gente discuta que ele esteja permanentemente em campanha, ele ainda é o presidente do Brasil. O único a colocar o carro na rua, ainda que ele não possa se apresentar como candidato, porque a legislação eleitoral não permite, mas Ciro Gomes já faz uma campanha política mais clara para 2022. E é também o cara que mais acena a comunidade gamer. Na última semana, Ciro Gomes fez uma live, exatamente, com toda a estética do mercado gamer, que ele chamou de Ciro Games, né? Fazendo ali um trocadilho com o seu próprio nome. Mas eu quero que você perceba como ele está querendo se comunicar com o cenário. E até há uma dificuldade, já que Ciro Gomes também é um político tradicional, de fala muito rebuscada, que pouco impacta o jovem, né? Mas do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista estético, do ponto de vista semiótico, você vê que claramente ele está tentando se conectar com esse público mais jovem, até emulando uma tática que Guilherme Boulos fez na candidatura para prefeito de São Paulo, em que ele saiu derrotado, mas que foi bastante exitosa. O Guilherme Boulos teve ali essa empatia com o público mais jovem e, sem dúvida nenhuma, quando está empático ao público mais jovem, é empático à comunidade gamer. E por fim, a gente chega a Jair Bolsonaro, que durante a campanha das últimas eleições fez muito acenos ao cenário gamer, mas que durante a sua campanha política vai ter bastante dificuldade de conseguir se conectar com essa área, uma vez que os principais nomes do esporte eletrônico brasileiro já desembarcaram do bolsonarismo, restando apenas poucos nomes um pouco mais radicais ainda a apoiá-los. Te convido a dar uma olhada nesta matéria da Folha de São Paulo, que mostra exatamente como a comunidade gamer tem um peso político muito importante para 2022 e para os principais candidatos, por vários motivos. Porque um jornal se propõe a olhar o Brasil, se propõe a olhar a política de forma macro, está olhando para a comunidade gamer. Se ela não fosse digna de nota, não seria digna de uma reportagem. Como, dentro desta matéria, a Folha de São Paulo elenca os principais nomes do esporte eletrônico brasileiro, que a gente que acompanha diariamente já sabia que havia desembarcado do bolsonarismo. Sobretudo, eles colocam ali como grande fio condutor o Gaules, que num primeiro momento, e até de forma mais próxima ao seu discurso político, fez ali apoios ao Bolsonaro durante a campanha política, mas que já se posicionou de forma contrária ao atual presidente, sobretudo quando foi passado o tempo, né, e principalmente desse governo catastrófico de Jair Bolsonaro. Então a matéria pega como fio condutor o apoio do Gaules, né, num primeiro momento, e o desembarque dele, e de como isso se reflete também no conjunto da comunidade gamer, que foi desembarcando aos poucos do governo Jair Bolsonaro, restando agora poucos e também apoiadores mais radicais e ferrenhos ao presidente Jair Bolsonaro. E aqui a gente chega até a discussão: por que será que a comunidade gamer, que num primeiro momento até era marginalizada, vista de forma muito
preconceituosa a ter essa reviravolta e se tornar um ambiente muito indispensável para os candidatos que querem se viabilizar em 2022. Aqui vai a minha opinião, de forma bastante subjetiva, já que este também deveria ser um objeto de estudos da ciência política, enfim, aqui vai apenas uma opinião de alguém que está também inserido no debate político. Bom, eu enxergo que a geração jovem, né, ela está muito conectada com a geração gamer, né, praticamente se confundem, e qualquer candidato a presidente precisa falar com a comunidade mais jovem, comunidade acadêmica, comunidade jovem, comunidade gamer, enfim. E a comunidade gamer já se colocou como um grande traço cultural desta nova geração, que se configura também em novos eleitores. E tem um outro detalhe que para mim é fundamental, que são as redes sociais, que cada vez mais têm mais importância no debate político e praticamente se tornaram a arena do debate político. Muito mais hoje é discutido no Twitter do que propriamente nos grandes jornais, nas grandes redes televisivas, onde os próprios políticos e também os eleitores podem se comunicar diretamente entre eles. E não existe nenhuma comunidade que consegue domar mais e que está introjetada nas redes sociais do que a comunidade gamer. Ela praticamente nasceu, cresceu, se desenvolveu e vive no ambiente digital. A gente percebe que tudo que está conectado à área gamer, ainda que seja um extrato, um nicho da nossa sociedade, tudo que é importante para ela tem grande vulto nas redes sociais, porque tudo que é discutido desta área está sendo discutido nas redes sociais. A gente percebe que os campeonatos de esportes, os times de esportes eletrônicos, os eventos gamers, todos eles têm grande repercussão, sobretudo no Twitter, porque tudo que é importante para essa comunidade também será importante para as redes sociais. E todo político que se preze sabe que precisa ter uma boa imagem nas redes sociais e que lá vai ser tratado o debate público. E você ter a empatia do cenário gamer, ainda que não seja na totalidade, porque isso é praticamente impossível, você ter a empatia deste cenário gamer também te fará mais benquisto nas redes sociais. E isso não começou aqui no Brasil, veja só, começou lá nos Estados Unidos. O estrategista de campanha de Donald Trump, Steve Bannon, que também algumas apurações aqui mostram que ele também esteve também na coordenação de campanha de Jair Bolsonaro, o que mostra muito sobre essa proximidade com o cenário gamer, no livro que é genial e que eu recomendo a todo mundo ler, que são Os Engenheiros do Caos, que são as ascensões dos políticos de extrema direita e como eles se valeram do discurso de fake news e principalmente desse efeito manada nas redes sociais. E o Steve Bannon, nas suas primeiras experimentações de difusão de mensagens políticas falsas, ele principalmente utilizou de um tubo de ensaio da comunidade gamer. Ele percebeu que a comunidade gamer tinha grande poder de influência nas redes sociais, porque ele entendeu, primeiro, que todo mundo, que tudo que é assunto no mercado gamer, tudo que é assunto para a comunidade gamer, tudo que é importante para este nicho também será importante nas redes sociais. A agenda das redes sociais está muito ligada também aos interesses da agenda gamer. E que no primeiro momento, para a difusão das suas mensagens políticas, ele primeiro insuflava a comunidade gamer e que logo depois ele também teria insuflado também as redes sociais. Veja só como é que isso está sempre por trás de um interesse político, sempre está por trás de uma narrativa política. Então é muito importante que a gente observe os candidatos com bastante responsabilidade, não confiar em promessas vazias e falsas em poucos tweets. É importante que a gente vá além disso, observe o programa de governo, observe quem está perto dessas pessoas para que a gente tome a nossa melhor decisão. Fato é, todos os candidatos que estão se colocando como viáveis para 2022, a gente observou aqui os 3 que estão na liderança desta corrida neste momento, estão olhando para a comunidade gamer. Da próxima vez que você se deparar com algum discurso de marginalização ou de depreciação do mercado gamer, é importante você contar com esses argumentos. Saiba que os candidatos a presidente da República estão olhando para o meu nicho. Será que para essa pessoa que está destilando esse preconceito, ele também tem o nicho que ele faz parte também tem essa importância tão grande a ponto dos candidatos a presidente da República estarem interessados em fazer narrativas e comunicações que impactem este tipo de nicho? Tenho minhas dúvidas. São poucos eles e o mercado gamer se transformou neste colosso a ponto de ser observado por esses grandes players da política brasileira. Muito bem, encerrado o debate político, mas eu não vou encerrar o meu vídeo por aqui hoje não, vou fazer um pouquinho diferente, já que a gente não falou de esportes até o momento, falamos de uma coisa mais macro e também que está mais ligada ao ambiente gamer, mas neste final de semana tivemos a final do CBLOL no Pão de Açúcar aqui no Rio de Janeiro, em que a Red Canids ficou com o título e que vai representar o Brasil pela primeira vez em um Mundial de League of Legends. Aliás,
quero fazer aqui esse comentário de que esse título da Red Canids, que é o maior da sua história, né? Em 2017 a Matilha havia conquistado o primeiro split do CBLOL, mas a gente sabe, claro, é muito natural para quem acompanha o cenário de League of Legends, a gente sabe que o segundo split ele é mais importante, porque é ele que confere o título brasileiro, é ele que confere também a vaga no Mundial, então dá para dizer claramente que esse é o maior título da história da Red Canids. E ele vem também numa mudança de paradigma da organização, que num primeiro momento, desde quando Felipe Corradini assumiu o controle da organização, era de ter times com grandes nomes, de ter nomes com grande penetração no público, como era lá a lineup que venceu em 2017, que tinha BRTT, que tinha Robô, que tinha Yoda, que eram grandes nomes também midiáticos do esporte eletrônico aqui no Brasil. Logo depois disso, a Red Canids mudou para uma gestão mais de formação de talentos, paciência com as lineups. É bem verdade que conviveu também com o revés do circuito desafiante, ficou lá por mais de uma temporada, o que também se configurou num grande desafio para a Red, mas depois disso continuou com o seu planejamento, continuou com a sua nova ideia, fez um elenco baseado em jogadores que eles acreditavam com potencial a longo prazo. Tinha ali apenas o Titã, que era um grande jogador já consolidado no LoL brasileiro, ainda que ele tenha 21 anos. E veja só a importância do título para ele. Ele conquistou o seu terceiro título de CBLOL com apenas 21 anos. E também vai entrar no hall dos brasileiros, dos poucos brasileiros que representaram o Brasil em 2 edições do Mundial. Agora cabe à Red Canids a disputa do Worlds de League of Legends, e aí a gente vai dar uma olhada realmente se esse time da Red, numa mudança de paradigma, vai conseguir uma campanha internacional mais exitosa do que o Brasil apresentou nos últimos anos. Eu não estou muito esperançoso, porque também a gente já teve elencos talvez mais qualificados do ponto de vista de nomes mais consolidados no LoL brasileiro, mas é bem verdade que todos os analistas do game dizem que a Red Canids tem qualidades mecânicas muito interessantes e que podem se configurar numa campanha mais exitosa para o Brasil no Worlds. É claro que eu também não acredito nessa mudança de rendimento internacional logo nesse primeiro momento, mas foi muito importante para o LoL brasileiro ter a Red Canids como campeã do segundo split do sistema de franquias, né, uma grande organização que voltou ao CBLOL depois de um período de exílio no circuito desafiante. Novos players também aparecendo, isso é muito importante. Agora tá na hora da gente ficar de olho no Worlds e também na janela de transferências que vai aparecer muito aqui no meu canal, que logo depois da competição internacional não tenho dúvida que vai esquentar o mercado de transferências do League of Legends aqui no Brasil. E para fechar o vídeo, eu também quero falar sobre a Liga NFA, que teve o seu primeiro torneio presencial disputado no último final de semana. Foi a decisão da Copa NFA, vencida pela Deuses. Realmente um campeonato que não tem a força da desenvolvedora, que é uma empresa que não tem um vínculo ali com a Garena, né? Não é a própria Garena, não é a própria Riot que organiza os seus próprios campeonatos, principalmente num cenário que foi completamente gestado pela comunidade gamer aqui no Brasil, mostrando a sua força, né? Faz todo sentido com o vídeo que eu tô falando aqui, essa comunidade de emulador de Free Fire que nasceu, cresceu e se desenvolveu sem o apoio de uma desenvolvedora. E você observar um campeonato feito de forma presencial, com patrocinadores, com audiência, com o vulto que teve a Copa NFA, a presença nas redes sociais, realmente é um indicativo da grande força que o esporte eletrônico tem aqui no Brasil. Em que pese, tivemos alguns probleminhas ali de broadcast, enfim, não tem o mesmo know-how a NFA que a Riot e a Garena, mas também é uma construção, é um caminho, é para ficar de olho, mas para mim realmente foi bastante exitosa essa experiência que a NFA teve de fazer os seus campeonatos de forma presencial. Quem sabe as desenvolvedoras também não vão ter aí essa rivalidade com as empresas que estão fazendo também os seus campeonatos de forma independente. Eu acho muito saudável para o cenário que a gente também tem empresas fortes, que não só as desenvolvedoras, e que principalmente a comunidade mostre essa força de poder alçar um dos seus cenários também aos principais do Brasil sem o apoio de uma grande desenvolvedora. Parabéns à Liga NFA pelo evento. É isso então, minha gente, muitos detalhes aqui que a gente conseguiu abraçar no vídeo de hoje, falar um pouquinho sobre a pauta política, falar um pouquinho sobre esportes. É isso que eu me proponho aqui a fazer todas as vezes, trazer o esporte eletrônico para além da caixinha, para além do jogo em si, para além dos computadores e jogadores ali disputando torneios. Não tenho dúvida de que vocês conseguem compreender isso comigo, e a gente vai mais. Quero também que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse meu vídeo, né? Gostaram? Querem que eu traga mais pautas políticas? O que vocês estão achando também
dos políticos fazerem acenos ao esporte eletrônico. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar essa discussão. Me segue lá nas redes sociais também, Xande Teixeira no Twitter e no Instagram, pra gente continuar esse e muitos outros debates. Se inscreve no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo que, olha, se você acha que a comunidade gamer é importante, dá só uma olhada no que a gente está discutindo. Importante, mande pro seu pai, pra sua mãe, se eles não entendem muito bem daquilo que você passa os seus dias, daquilo que você é fã no cenário gamer, enfim, também de esporte, manda pro seu pai lá e mostra, olha só, pai, como é que a gente tá importante, tem até os candidatos políticos que estão olhando pra gente. Vou deixar aqui também algumas sugestões de vídeo para você ir maratonando, para que você continue apoiando aqui o meu canal. Vejo você em uma outra oportunidade, um grande abraço e até lá!